Pois é, Caio, a resposta que eu dou à minha esposa é sempre essa. A vida é assim mesmo, nesse mundo caído, coisas boas e ruins acontecem a todos. Mas para complicar ainda mais a situação, minha filha contraiu HPV, a outra filha, né? Outro choque, angústia, quando tudo parecia ir bem. Entramos com o tratamento e finalmente veio a cura. Aí ontem eu recebi a notícia de que a minha filha tem lúpus, ainda numa fase branda. É muita coisa, uma atrás da outra. Você veja que o problema todo dessa casa tem a ver com tudo que ele narrou, tem a ver com a imunologia da casa. A imunologia. É uma casa sem imunidade. E tem uma deficiência imunológica grave cercando. Eu estou olhando, isso pode ser analisado do ponto de vista genético, e hoje em dia ainda são exames caríssimos para detecção, para ver se existe o defeito genético, mas é muito provável que não seja uma deficiência genética, que seja uma coisa que tem a ver com campo de força aqui, ó, mental. Ontem eu estava vendo com a Adriana um documentáriozinho de um desses episódios, de uma dessas coisas relacionadas a fantasmagorias vinculadas a objetos. A de ontem era um objeto judaico, uma caixa chamada Dibuk. É uma história antiga que tem a ver com crenças judaicas não bíblicas, superstições judaicas, feitiçaria judaica, bruxaria judaica. Mas tudo judaico acaba se vinculando também aos elementos de natureza bíblica, às tipologias, às arquetipias, às simbologias, de modo que essa caixa de conteúdo maligno, de book, se conecta à ideia da Arca da Aliança. Sim. De Arca da Aliança para o mal. Imaginei. E que fica animada ou por um demônio diretamente, ou por algum morto que tenha morrido perto, em muita agonia e não tem assuntos resolvidos ainda, se agarra à pessoa mais próxima dela, e se a pessoa tiver alguma relação com a caixa passa a ser o elemento simbólico da habitação daquele espírito. Aí tinha lá a história, essas tipo Violino Vermelho. Viu esse filme? Não. É um filme bonito de se ver. Um violino amaldiçoado, que quem toca nele vai experimentando catástrofes no curso de séculos e séculos. Ixi. É um violino mortal. Essa caixa do Dibuk tem uma historinha assim. Eu até vi um filme outro dia baseado numa caixa de Dibuk dessa. Onde chega a maldição começa, as doenças, todo mundo fica doente na família. E eram histórias que eles tinham levantado uma depois da outra. Chegou a caixa cheirava mal, tinha um cheiro estranho, exalava uma coisa meio defunta dela, meio de morte. E ao mesmo tempo as pessoas iam ficando doentes. E não sei por que cargas d'água, cada um desses donos, ao invés de se desfazerem dessas caixas, eles ficam empurrando para um outro. Aí faz leilão, anuncia no jornal, vai passando para frente. Vai passando para frente. Aí daqui a pouco vem outra história do cara, se comprei a caixa, tô alegre, aí começa a ficar doente, isso e aquilo. Isso. Tem a história de uns alunos lá que pegaram a caixa, um deles foi a maior confusão, a caixa abria a porta sozinha, era uma calamidade. Anuncia a caixa do bom negócio. Aí um outro sujeito compra. Hoje. Aí ele não sabia da história e começa ele a ficar doente, não sei quem a ficar doente, os filhos a ficarem doentes, a aparecer coisas em casa, todo mundo adoecer. Aí só pode ser essa caixa, a caixa cheira mal. Aí vem todo estudo sobre a caixa, não sei o que e tal. Eu só estou olhando aquilo tudo, meu Deus, mas ignorância espiritual é uma miséria mesmo, né? É uma miséria. Você não ter lucidez, não ter luz, não ter entendimento. É muito, muito, muito horroroso viver sem entendimento. Porque de fato aquela caixa não é nada. Não, aquela caixa eu faço com ela o que eu quiser, eu queimo,
eu guardo vinho, eu faço qualquer coisa em nome de Jesus, porque a minha cabeça não vai alimentá-la. Não vai. No fim aparece lá um psiquiatra e que até fala algumas coisas sãs sobre o assunto. Não, desculpa, o que eu estou vendo é um mecanismo mental aqui, de estímulo de natureza praticamente paranormal. Porque as pessoas que compraram a caixa, o que eu observei que elas tinham em comum essa busca pela coisa estranha, pela coisa esquisita, isso e aquilo. Já tinha um histórico, ainda que não conhecessem informações, já tinha uma expectativa de serem possuidores de coisas diferentes, imantadas, carregadas, com histórias pregadas à madeira, ao artefato. São esses colecionadores místicos de coisas. Então, claro, já tinha o trilho encaminhado. Ela tem consumidor. Já tem consumidor e terá sempre. Tem gente que consciente ou inconscientemente se vincula a esse tipo de coisa. Sim. No caso do nosso amigo, é claro que não tem a ver com nenhum objeto nesta casa. O objeto é aqui, é essa caixa aqui. É esse de-book mental. Esse de-book craniano, essa caixa craniana. Uhum. E eles têm que ver que espírito de negatividade está presente nesse ambiente. Porque o que me chama a atenção é a sequência. São 6 ou 7 ocorrências que incidem sobre imunidade, sobre o sistema imunológico. Isso tem que ser avaliado com perspectiva na ansiedade familiar que eles vivem, ou nas desesperanças existenciais de um ou dois, às vezes da mulher, da mãe. Sim. Uma mãe negativa, mentalmente, é uma grande irradiadora de coisas. Ela tem vínculos muito mais umbilicais com os filhos. Ou se é a estrutura familiar, ou se é um dos filhos, ou se foi uma ocorrência negativa que os traumatizou de tal modo que eles desenvolveram essa expectação negativa, invocatória. Fica isso rodando no inconsciente. Eles não sentem e não sabem o que fazem, mas existe uma expectação de negatividade, de visitação do mal, um medo latente. Aí não tem sistema imunológico que aguente. Tudo vai entrar. E quando isso se transforma numa troca mental silenciosa, não falada, não tratada, não confessada, não identificada, ao contrário, transferida, como é o caso deles, transferida para Deus, transferida para o diabo, transferida para poderes externos. Então, quando você transfere para alguém, você não trata a fonte. Porque a fonte sou sempre eu, somos sempre nós. Por que você não vê assombração acontecendo em lugar onde não tem ninguém? Você vê? Para uma assombração acontecer, tem que ter algum movimento humano no pedaço. Uhum. Nem que seja do humano curioso que deixou a câmera para gravar. Ele precisa de uma cena. Ele precisa de uma cena. E ele é o sinal. Ele é o sinal. Ele é o sinal. Para que exista ou para que não exista, e ele produza, ainda que inconscientemente. Então é tudo muito mais sutil e complexo do que a gente imagina. E eu, se fosse ele, ao invés de ficar preocupado com essa sequência, eu ficaria preocupado com o estado deles. Porque o estado atual da esposa dele é um estado invocatório de negatividade. A pessoa fica nessa de por que nós. Começa a dizer, é aqui que é o marco zero da calamidade. A esposa dele, por exemplo, já arriscou o X do marco zero da calamidade. Aí a filha também. A história do filho também, a história dele também. Ele é quem mais reage a isso. Eles já se associaram. Mas já se associaram, inconscientemente. Tem uma aliança de uma solidariedade profunda
com essa suspeição, com essa expectação negativa, que vira uma invocação. Gera uma vulnerabilidade inconsciente. Total. Né? Altera tudo. E o sistema imunológico é o primeiro a ser arriado. Baixa mesmo a guarda. Tudo fica entrando e saindo com extrema facilidade. E tem muita família assim, né, Caio? Demais. Aí ficam alimentando as igrejas universais, esse negócio verdade. todo. Por que a história de maldição hereditária pegou tanto? Porque ao invés do cara tratar a cabeça, o que está acontecendo aqui com a gente, na cultura familiar, do que já veio de pai para filho, dessas transferências na linha do tempo e dessas transferências na horizontalidade da comunidade imediata, familiar na qual eu vivo. Então, se eu não faço essas perguntas e não analiso isso para tratar isto aqui em mim, sim, mas ao contrário, se eu transfiro e começo a culpar Deus pela sucessão dos eventos, ou o diabo, ou qualquer outra coisa, eu me amarguro mais ainda, me revolto, me machuco, me vulnerabilizo porque Deus não me ama, estou sozinho, agora sim o bicho vai pegar, porque Deus não cuida mesmo. Aí imagina como vai ficando. Ô Caio, e essa coisa de transferir é uma forma que a pessoa tem de tirar de si o problema? Ninguém gosta de tratar nada em si. Se a gente pudesse botar as doenças nos outros, né? Nós varíamos. Assim como calamidade é bom para a gente entender na casa do outro. Doença a gente entende na vida do outro. É tudo na vida do outro, na nossa. Ninguém só vê. o que faça cócega e seja gostoso, porque o que doa... Só um filé. Não. Deus não está presente se doer na minha vida. Aí fica impossível haver evolução, maturidade, saúde mental. Um ateu positivo, Stephen Hawking, da teoria de tudo positivo, é um indivíduo com um campo de força imunológico 100 vezes mais forte do que o da casa dele. Por mais tortinho que seja. Não precisa crer em Deus, uma atitude positiva. Você imagina, se o Stephen Hawking tivesse interpretado a condição dele, perguntando onde está Deus, ele estava, enfim, não tinha feito os progressos. Ele não ia chegar a lugar nenhum. Lugar nenhum. Agora, porque ele até foi para outro polo, disse, bom, dói tanto que eu não quero nem saber de Deus. Não há Deus, existe o universo. Vou descobrir o resto aqui. Não existe, eu vou me concentrar no que eu posso ver. E foi positivamente, está aí até hoje. Agora, com outra atitude mental, pode dizer que crê em Deus de manhã e tarde e de noite, mas se o Deus for esse da apólice de seguro, está danado. Deus da Sul-América. Deus da Sul-América está perdido, da Porto Seguro está perdido. VNV TV, o canal é você.